Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro aprovou um decreto que facilitou a posse de arma, manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Se tivesse um cidadão com a arma regular, dentro da igreja, dentro da escola, professor, um servente, policial aposentado trabalhando lá, ele poderia ter minimizado o tamanho da tragédia. Na contramão dessa ideia, um estudo do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou que um aumento de 1% no número de armas de fogo eleva em até 2% a taxa de homicídios. Isso é um absurdo tão grande. São Paulo tem 20 mil escolas, imaginando 5 armas de funcionários e professores em cada uma, teríamos 100 mil funcionários, mais do que efetivo da PM, com armas na mão, sem preparo. Imaginamos que funcionários armados poderiam criar mais situações de confronto com alunos, até por questões disciplinares, e nós teríamos uma tragédia atrás da outra. Inevitável discutir a questão das armas nessa situação. O Major Olímpio disse, nós vimos ali na fala, que se tivesse um cidadão armado com uma arma regular ali, teria minimizado o tamanho da tragédia. Como é que vocês veem, Pondé? Olha, eu tenho uma forte tendência a achar que ele está errado, né? Eu digo Major Olímpio. Me parece que esse debate sobre armas, ele é carregado de um enorme componente ideológico, né? Há uma certa importação de cultura americana, ainda que nos Estados Unidos é outro debate, mas os Estados Unidos têm historicamente uma cultura de armas e historicamente de forma profunda, porque o próprio exército americano, entre aspas, que não era propriamente o exército, que acabou levando os Estados Unidos à independência, foi um exército que foi construído a partir de milicianos, como os americanos falam, militia em inglês, que eram grupos de cidadãos que usavam armas e eram estimulados a usar para defender sua própria casa. Então, independente da teoria, quer dizer, os americanos têm uma cultura histórica e ancestral de um uso de armas por parte dos cidadãos. O Brasil não tem essa cultura. O argumento que muitos usam é de que, isso é verdade, qualquer bandido consegue arma no Brasil. Irregular. Certo? Então, a lei só funciona por cidadão honesto, né? Mas eu tenho a impressão de que isso é um argumento que a gente chama de filosofia de um argumento sofista. É um sofisma. Né? Pelo fato de bandidos terem acesso às armas, porque são bandidos, então estão fora da lei, a ideia de você facilitar, e os caras que são a favor de armas acharam, inclusive, que o decreto do Bolsonaro é muito pequeno. Ele não agradou nem um lado nem o outro, né? Mas os que defendem uma liberação de armas numa situação como essa, me parece que a atitude se não me engano, foi a cozinheira, o responsável pela cozinha, escola, de fechar as crianças, às vezes é uma atitude mais eficiente do que alguém que tem uma arma na mão, não sabe usar a arma, certo? E acaba criando, como em situações, o sujeito é o responsável pela arma, mas quem disse que ele é tão responsável assim? A arma vai ficar em casa, imagine isso no trânsito. Quer dizer, eu acho que tem fatores aí que passam por uma questão cultural e passam também por uma hipótese que me parece falsa. O fato de bandidos ter acesso à arma não significa que o cidadão tiver acesso vai enfrentar essa situação. O melhor é ter uma polícia inteligente, bem equipada, que ganhe bem e que saiba fazer o trabalho dela, né? Nesse caso. E pessoas armadas não resolvem a questão, tampouco professores armados, porque os professores, evidentemente, não são preparados para essa função. Então, essa ilusão, né, de que se você estiver armado, você vai se defender da violência, não passa de uma mera ilusão mesmo, porque, na verdade, muitas vezes o fato da pessoa estar armada, primeiro que vai incitar a uma reação de violência, porque ninguém se conhece suficientemente para garantir que não poderá usá-la em qualquer de uma situação corriqueira, seja em casa ou fora dela, né? Segundo, porque as pessoas não estarão preparadas para isso, em geral. E terceiro, porque é um atrativo a mais para a violência, né? Para os assaltos, para todo tipo de ação. Então, é de se lamentar, né, a fala do Major Olímpio. Depois a entrevista lá do Coronel Vicente colocou
a coisa um pouco mais em dados, né? E eu trouxe o debate mais para a racionalidade. E eu acrescento um aspecto aí que é muito presente nos Estados Unidos e que começa também a interferir no debate no Brasil, que é o interesse econômico da indústria armamentícia. Da indústria de armas, né? Então, ela que é fortíssima dos Estados Unidos, né? Aliás, a indústria da defesa nos Estados Unidos é um fator lá de sustentação da economia, né? Todas as vezes que a economia norte-americana historicamente teve dificuldades, recorreu ao investimento na defesa como um incremento, ou até na prática da violência, o Estado violento, né? Interferindo em outros Estados nacionais. Isso, evidentemente, aqui começa a se refletir no Brasil, se refletiu na campanha presidencial, né? Quando houve o debate sobre essas questões. E tem dado presente, tem os seus representantes em todas as áreas, desde a mídia até o Congresso Nacional, o Ministério Público, Judiciário, tudo isso, né, daqueles que defendem, seja por interesse econômico ou não, o armamento. Então, a questão está posta, o tema entrará em debate agora, porque da possibilidade de posse já vai se discutir o eventual porte de arma, que é mais grave ainda. E isso, evidentemente, tem que ser melhor analisado, mas tem que ser analisado, na medida do possível, sem paixões, né? Sem achar um sentimento de vingança que você sair armando todo mundo, você vai reduzir a violência. Não, você vai aumentar a violência.